No crepúsculo avermelhado de uma tarde de verão em Valdemar, o grito ecoou pela praça deserta como um trovão inesperado. Ele está morto. O velho pescador caiu do cais. As vozes se atropelaram em pânico, mas entre o tumulto, um jovem de olhos verdes e cabelos desgrenhados, que ninguém notava, sentiu um arrepio que não era de medo, era como se o mar sussurrasse segredos só para ele. Aquele momento, que mudaria tudo, começou quando Tomás, de 22 anos, mergulhou na água gelada para salvar o corpo flutuante, sem saber que salvava a si mesmo de uma vida de silêncios sufocantes. Tomás cresceu nas ruas empedradas de Valdemar, uma vila encravada na costa alentejana, onde o oceano batia como um coração cansado e as oliveiras antigas guardavam histórias que o tempo esquecera. Filho de um ferreiro viúvo, ele aprendera cedo a consertar redes de pesca e a ignorar os olhares que o seguiam, olhares que diziam, diferente, sem nunca ousar nomear o que viam. Desde criança, Tomás sentia uma inquietação no peito, um desejo que não se encaixava nas brincadeiras rudes dos rapazes da vila, nas tardes de futebol no areal. Ele amava o mar, mas o mar não amava de volta, devolvia-lhe apenas ondas vazias e o eco de risos distantes. Naquela tarde fatídica, quando o velho Manuel, o pescador mais antigo da comunidade, escorregou no cais escorregadio, Tomás estava ali por acaso, fugindo de mais um dia na oficina do pai, onde o martelo batia como um julgamento constante. O corpo de Manuel surgiu na superfície como uma relíquia do passado, os braços inertes abertos como se invocassem ajuda dos céus. Tomás não pensou, seu corpo agiu, impulsionado por uma força invisível. Ele se atirou da borda, a água salgada invadindo sua boca, os pulmões queimando enquanto nadava contra a corrente. Segundos se esticaram em eternidades, e quando finalmente arrastou o velho para a areia, o coração de Manuel parou, mas não o de Tomás. Com mãos trêmulas, ele pressionou o peito ossudo, soprando ar nos lábios frios, ignorando os murmúrios da multidão que se formava. O que esse rapaz fraco está fazendo? Deixa os homens de verdade cuidarem. Mas Tomás continuou, o ritmo das compressões ecoando como uma melodia que ele nunca soubera compor. E então, um milagre, Manuel tossiu, expelindo água e vida, seus olhos turvos fixando-se no Salvador com uma gratidão muda. A vila inteira testemunhou, mas o reconhecimento veio devagar, como uma maré alta. Naquela noite, na taberna enfumaçada do centro, onde o vinho tinto corria como sangue e as guitarras choravam fados antigos, Manuel ergueu um copo trêmulo em direção a Tomás. Tu salvaste-me a alma, rapaz. Mas quem te salva a ti? A pergunta pairou no ar, e Tomás, corado pelo vinho e pelo peso dos olhares, baixou a cabeça. Ele não respondeu, em vez disso, pegou a guitarra velha encostada na parede, uma relíquia que ninguém tocava há anos, e dedilhou uma nota hesitante. O som saiu puro, como um lamento do mar capturado em cordas, e a taberna silenciou. Aquela nota solitária era o talento escondido, o segredo que Tomás carregava desde os 10 anos, praticando em segredo no sótão da casa, imitando os discos riscados de Amália Rodrigues que encontrara no baú da mãe falecida. Mas ele nunca ousara compartilhar, em Valdemar, talentos como o seu eram vistos como fraquezas, e fraquezas, como ele mesmo, eram escondidas. Dias se passaram, e o incidente no cais transformou Tomás de invisível a herói relutante. As mulheres da vila levavam pães quentes à porta da oficina, os pescadores batiam em suas costas com tapas que doíam mais que elogiavam. Seu pai, o ferreiro João, um homem de mãos calejadas e coração endurecido pela perda da esposa, observava tudo com olhos semicerrados. Não te deixes inchar, filho. Aqui, heróis afundam como âncoras velhas. Mas João via mais do que admitia, via o brilho nos olhos do filho, o mesmo que vira na esposa, que cantara fados antes de o câncer acalar para sempre. Tomás, porém, sentia o peso da expectativa como correntes. Ele queria fugir para Lisboa, para as ruas onde vozes como a sua ecoavam livres, mas o laço com o pai, frágil como uma rede remendada, o prendia. Foi numa manhã de névoa que ele encontrou Rafael. O estranho chegou à vila num carro poeirento, um citadino de terno amarrotado e olhos castanhos que pareciam mapear segredos. Rafael era arquiteto de Faro, enviado para avaliar o cais em ruínas, parte de um projeto governamental para revitalizar vilas costeiras moribundas. Valdemar estava na lista dos esquecidos, casas debruçadas sobre o abismo, economia ancorada em peixes que rareavam, jovens partindo como aves migratórias. Tomás o viu pela primeira vez na praça, enquanto afiava uma faca na oficina. Rafael parou, admirando a igreja barroca semi-abandonada, e seus olhares se cruzaram, um choque elétrico, como se o destino tecesse uma rede invisível. Bom dia, disse Rafael, com um sotaque sulista suave. Esta vila tem alma, não tem? Escondida atrás das pedras. Tomás corou, murmurando uma resposta incoerente, mas algo nele despertou, uma curiosidade, um calor que não era do sol. À medida que os dias avançavam, Rafael se instalou na pensão da Dona Rosa, e suas visitas ao cais se tornaram pretexto para conversas com Tomás.
Eles falavam de tudo, das marés que engoliam memórias, dos sonhos que o Alentejo devorava. Rafael contava de Lisboa, das noites em bares onde homens dançavam sem medo, e Tomás ouvia, o coração acelerando como ondas contra rochas. Mas havia uma barreira: Rafael era abertamente gay, com um anel de prata no dedo que simbolizava liberdades que Tomás só sonhava. E tu, Tomás? O que te prende aqui? A pergunta ecoava a de Manuel, e Tomás desviava, tocando a guitarra para Manuel nas noites da taberna, atraindo olhares curiosos. Seu talento florescia, as melodias que compunha, misturas de fado com toques modernos, inspiradas nas conversas com Rafael, enchiam o ar de uma melancolia esperançosa. A vila começava a murmurar: o rapaz do ferreiro canta como os anjos do mar. Mas nem todos celebravam. O padre Anselmo, guardião da igreja e das tradições rígidas, franzia o senho nas missas. Talentos são dádivas de Deus, mas desviados para o pecado, viram armadilhas do diabo. Seus sermões velados sobre naturezas impuras faziam Tomás se encolher nos bancos de trás. E havia o primo de Tomás, o pescador bruto chamado Vasco, que bebia demais e via no primo uma ameaça à ordem das coisas. Esse teu canto mole atrai os errados, resmungava Vasco na taberna, os punhos cerrados. Tomás ignorava, focando no pai, que agora o incentivava timidamente: toca para mim, filho. Como a tua mãe. Aquelas noites, com João escutando em silêncio, eram os primeiros laços que se teciam de volta. Uma noite, após um fado particularmente intenso que fez lágrimas rolarem pelas bochechas envelhecidas de Manuel, Rafael se aproximou de Tomás na saída da taberna. A lua prateava o caminho empedrado, e o ar cheirava a sal e jasmim. Tu és incrível, sabes? Esse som. É como se o mar cantasse através de ti. Seus ombros se tocaram acidentalmente, e Tomás sentiu o mundo parar. Ele olhou para Rafael, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que não podia mais conter. Eu tenho medo, Rafael. Medo de ser quem sou. As palavras saíram como uma confissão, e Rafael parou, virando-se devagar. Então deixa-me ajudar-te a não ter. Seus lábios se roçaram num beijo hesitante, doce como o primeiro gole de vinho, sob o olhar indiferente das estrelas. Naquele instante, Tomás soube: o talento não era só a música, era o amor que começava a nascer, frágil mas feroz. Mas o amanhecer trouxe sombras. Rumores se espalharam como névoa: o forasteiro e o rapaz. Coisas do diabo. Vasco confrontou Tomás na oficina, o rosto vermelho de raiva. Estás a manchar o nome da família. Sai da vila antes que te atire ao mar. O soco veio rápido, acertando o queixo de Tomás, que caiu entre as bigornas. João interveio, empurrando o sobrinho para fora, mas o dano estava feito. Sangue na boca, Tomás fugiu para o cais, a guitarra nas costas como um escudo. Lá, sob o céu que clareava, ele chorou pela primeira vez em anos, não pela dor física, mas pela fenda que se abria em seu mundo. Rafael o encontrou horas depois, o terno sujo de areia, e o abraçou sem palavras. Nós vamos enfrentar isso juntos. A tua música pode curar esta vila, e o nosso amor pode curá-la ainda mais. Mas Tomás duvidava: como uma canção poderia derrubar muralhas de preconceito? Semanas se passaram em tensão crescente. O projeto de Rafael avançava, planos para um centro cultural no cais, com palco para artistas locais, financiado por fundos europeus. Ele insistia que Tomás fosse o coração do evento inaugural, um festival de fado moderno para atrair turistas e salvar a economia da vila. Imagina, gente de todo o país vindo ouvir-te, vendo a beleza de Valdemar. Tomás hesitava, o hematoma no queixo já desbotado, mas o medo ainda vivo. Enquanto isso, seu relacionamento com Rafael aprofundava-se em segredo, passeios noturnos pela praia, onde mãos se entrelaçavam e beijos se trocavam ao som das ondas, conversas até o alba sobre sonhos. Tomás sonhava em gravar um álbum, Rafael em construir uma vida longe das luzes de Lisboa. Mas o segredo pesava: Tomás via o pai observando-o com olhos que misturavam orgulho e suspeita. O conflito irrompeu numa assembleia na praça, convocada pelo padre Anselmo. A vila se reuniu sob o sol inclemente, o ar carregado de tensão. Este forasteiro quer mudar o que Deus ordenou. Um festival de cantos profanos, atraindo os pecadores. Anselmo bradava, apontando para Rafael, que defendia calmamente: é sobre preservar a cultura, não destruí-la. Tomás pode liderar isso. O nome de Tomás provocou murmúrios, e Vasco se ergueu, acusando: ele. O rapaz que se deita com homens. Salvou o velho, sim, mas agora corrompe a todos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Tomás, no fundo da multidão, sentiu o sangue gelar. Ele avançou, a voz trêmula mas firme: eu sou quem sou. E a minha música não é pecado, é a voz desta vila, que grita por ser ouvida. O aplauso foi tímido, mas existiu: Manuel,
de cadeira de rodas, ergueu a bengala em apoio. No entanto, a semente da discórdia plantada crescia, pichações nas paredes da pensão, olhares hostis nas ruas. Rafael sugeriu partir, mas Tomás recusou: não fujo. Não mais. Naquela noite, sozinho no sótão, Tomás compôs sua primeira canção completa, Ondas Esquecidas, um hino à vila e ao amor proibido, com versos que entrelaçavam saudades do mar e toques de pele. Ele a tocou para Rafael à luz de velas, e o choro silencioso do amante foi a melhor crítica. Mas o destino girava como uma roda de fiar. No dia seguinte, João sofreu um acidente na oficina, uma bigorna mal fixada caiu, fraturando sua perna. Enquanto cuidava do pai no hospital de Beja, Tomás recebeu uma chamada de Rafael: eles sabotaram o projeto. Os planos foram rasgados, os fundos congelados por queixas anônimas. A traição de Vasco, sem dúvida. Tomás sentiu o mundo ruir, mas no leito do hospital, João apertou sua mão: filho, eu sei. Sobre ti e o rapaz. E eu. Eu te aceito. Como a tua mãe teria. As lágrimas vieram, lavando anos de silêncio. De volta à vila, Tomás confrontou o primo na taberna, não com punhos, mas com palavras: tu invejas o que não entendes, Vasco. Mas esta vila precisa de mudança, não de ódio. Vasco riu, mas havia dúvida em seus olhos. O ponto de virada veio inesperado, como uma maré de levante. Um jornalista de Lisboa, atraído pelos rumores de um festival cancelado por preconceito, chegou a Valdemar. Ele ouviu Tomás tocar numa sessão improvisada na praia, e a história explodiu nas redes: Vila Portuguesa luta contra o ódio, jovem gay salva tradição com música. Apoios choveram, doações online, promessas de artistas famosos, até o presidente da Câmara interveio, desbloqueando fundos. A vila dividiu-se, alguns, como Dona Rosa, abraçaram a causa, pendurando bandeiras arco-íris nas varandas, outros, liderados por Anselmo, boicotaram. Mas Tomás, agora no centro do furacão, compunha febrilmente, sua relação com Rafael testada pelo escrutínio. Uma noite, após uma discussão acalorada: eu te arrasto para isso tudo, gritou Tomás. Rafael revelou seu próprio segredo: eu fugi de Faro por causa de um amor perdido, batido por um pai como o teu primo. Não te arrasto, eu me curei contigo. O beijo de reconciliação foi feroz, selando uma promessa: eles lutariam juntos. O festival, renomeado Vozes do Mar, aproximava-se como uma tempestade. Preparativos fervilhavam, o cais foi restaurado às pressas, o palco erguido com mãos voluntárias. Tomás treinava com uma banda local, incluindo um violinista tímido que confessou ser bi, unindo forças contra o isolamento. Mas o clímax veio na véspera. Vasco, embriagado, invadiu a casa de Tomás, exigindo que ele cancelasse tudo. Ou eu conto ao teu pai sobre as tuas noites. A briga escalou, punhos voando, até João, manquitando com muletas, intervir: chega. Vasco, tu és família, mas o ódio te come vivo. Sai, e pensa no que perdes. O primo partiu, derrotado, mas não antes de sussurrar: tu vais cair, como todos os desviados. Tomás, machucado mas inteiro, encontrou consolo nos braços de Rafael: amanhã, cantamos para eles. Para nós. O dia do festival amanheceu radiante, o sol dourando o horizonte como uma bênção. Centenas lotavam a praça, turistas de Lisboa, famílias locais, até repórteres com câmaras. Anselmo boicotava da igreja, mas Manuel, no palco, abriu com um discurso rouco: esta vila esqueceu-se de amar. Hoje, recordamos. Tomás subiu, guitarra na mão, Rafael ao lado como apoio silencioso. A primeira nota de Ondas Esquecidas flutuou, e a multidão prendeu a respiração. A canção contava sua jornada, o salvamento no cais, o amor nascido na névoa, as batalhas contra sombras internas e externas. Versos como: nas ondas que nos separam, encontro o teu abraço no silêncio da vila, a nossa voz ecoa, fizeram corações se abrirem. Lágrimas escorreram, aplausos irromperam, e no refrão final, Rafael juntou-se a ele, voz grave harmonizando, mãos unidas visivelmente. O impacto foi imediato. Turistas voltaram, reservando quartos na pensão, um selo de vila inclusiva atraiu investimentos. Mas o verdadeiro triunfo foi pessoal. Vasco, assistindo de longe, aproximou-se após o show, cabeça baixa: eu errei, primo. O meu irmão. Ele era como tu, e eu o afastei até ele partir. Não repito isso. O abraço foi desajeitado, mas real, um passo contra o preconceito. Anselmo, pressionado pela comunidade, cedeu: Deus ama todos os filhos, mesmo os que demoram a ver. João, orgulhoso, sussurrou a Tomás: a tua mãe estaria a dançar. E Rafael, sob as estrelas daquela noite, ajoelhou-se na praia: casa comigo, Tomás. Aqui, nesta vila que salvamos juntos.
O sim veio com um beijo salgado pelo mar, selando não só um amor, mas um futuro. Meses depois, Val do Mar pulsava renovada, o Centro Cultural ecoava com fados e concertos, Tomás lançava seu primeiro álbum, inspirado em Rafael, e a vila erguia uma placa no cais, em memória do salvamento e do amor que salvou a todos. Tomás, agora um farol, olhava o horizonte, sabendo que o talento escondido não era só música, mas a coragem de amar abertamente. E assim, a vila esquecida renasceu, tecida de fios de compreensão, onde ondas de preconceito davam lugar a marés de aceitação. O eco do festival ainda reverberava nas ruas de Val do Mar quando Tomás acordou com o sol filtrando pelas persianas velhas da casa paterna. Seu corpo doía levemente dos aplausos intermináveis da noite anterior, mas o coração batia leve, como se finalmente respirasse ar puro. Rafael dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, o anel de prata reluzindo como uma promessa. Tomás sorriu, traçando com o dedo o contorno do ombro do amante, um gesto simples, mas revolucionário naquela cama de lençóis remendados, onde outrora só cabiam silêncios e deveres. Lá embaixo, João preparava o café, o cheiro de pão torrado misturando-se ao sal marinho que impregnava tudo. Bom dia, heróis, gracejou o pai ao vê-los descerem, as muletas abandonadas num canto, a perna curava bem, e com ela, velhas feridas. A vila acordava transformada. Dona Rosa varria a calçada da pensão com um sorriso que não cabia no rosto, contando aos hóspedes matinais sobre o milagre do rapaz cantor. Turistas tiravam fotos do cais restaurado, onde agora uma placa comemorativa brilhava ao sol, Festival Vozes do Mar, onde o amor canta. Manuel, empurrado por uma neta risonha, circulava pela praça, contando a história do salvamento pela enésima vez, embelendo-a com toques de fado épico. Mas nem tudo era harmonia, sussurros persistiam nas esquinas sombreadas, onde grupos de pescadores mais velhos mascavam cigarros e balançavam cabeças. Bom para os bolsos, mas para as almas. Deus que julgue. Tomás ouvia, mas não se deixava abater, ele aprendera que mudança era como o mar, vinha em ondas, nem sempre gentis. Rafael, de volta ao modo arquiteto, esboçava planos para expandir o centro cultural, um anfiteatro ao ar livre, ateliê para artesãos locais, talvez até um pequeno museu de tradições alentejanas. Isto pode ser o coração da vila, dizia ele, lápis voando sobre o papel, olhos brilhando com a visão de um futuro sustentável. Tomás admirava aquela paixão, um contraste com sua própria impulsividade musical. Juntos, eles passeavam pela praia ao entardecer, pés na areia fria, discutindo detalhes, e se convidássemos artistas de todo o país? Um fado fusão com flamenco andaluz. Rafael ria, puxando-o para um beijo roubado atrás de uma duna. Tu és o fusão, amor. Gay, cantor, salvador, tudo num só. Mas sob a leveza, Tomás sentia uma inquietação crescente. O sucesso do festival trouxera olhares não só de admiração, mas de inveja velada. Vasco, apesar da reconciliação forçada, mantinha distância, seus barcos voltando vazios do mar, como se o rancor azedasse até as capturas. Uma carta chegou numa manhã chuvosa, selada com cera vermelha do escritório da Câmara Municipal em Évora. Tomás a abriu na cozinha, enquanto Rafael tomava café. Convite para um concerto em Lisboa. O Teatro Nacional quer-te como atração principal no próximo mês. O papel tremia em suas mãos. Lisboa, a cidade dos sonhos, onde ele poderia gravar com produtores renomados, onde o amor como o seu era celebrado em paradas coloridas. Rafael ergueu-se, abraçando-o por trás. És uma estrela, Tomás. Vai. Mas o entusiasmo esbarrou na realidade. João, com a perna ainda fraca, dependia dele. A vila, recém-revivida, precisava de sua âncora. E nós? Como ficamos? Murmurou Tomás, virando-se para fitar os olhos castanhos que o ancoravam mais que qualquer rede. Rafael hesitou, um raro momento de vulnerabilidade. Eu sigo-te para onde forres. Mas esta vila. Ela é parte de ti agora. O dilema corroía Tomás como sal numa ferida aberta. Ele consultou Manuel, que, na sua cadeira junto à janela da casa modesta, fumava um cigarro fino e refletia: o mar dá e tira, rapaz. Mas o que dás de volta de finte? Canta para eles aqui primeiro, constrói raízes fortes. Inspirado, Tomás organizou uma série de noites musicais na taberna, gratuitas, convidando locais a partilharem histórias através de canções. A primeira foi um sucesso tímido. O violinista Bito com uma melodia de perda familiar, uma viúva cantou um fado de saudade pela filha migrada. Tomás fechou com uma nova composição, Raízes no Areal, versos sobre pertencer sem se prender, amor que floresce em solos áridos. Rafael, na primeira fila, aplaudiu com orgulho, mas notou os olhares. Anselmo, ausente mas representado por fiéis devotos que cochichavam, escândalo disfarçado de arte. Enquanto isso, a relação de Tomás e Rafael aprofundava-se em camadas inesperadas.
Numa noite de tempestade, com o vento uivando como um coro de fantasmas, eles se refugiaram na casa de Rafael na pensão. Deitados na cama estreita, com a chuva martelando o telhado, Rafael confidenciou memórias enterradas. Em Faro, o meu primeiro amor acabou em sangue. O pai dele me encontrou conosco, e os socos. Eu jurei nunca mais amar alguém preso a um lugar como este. Tomás ouviu, traçando cicatrizes invisíveis no peito do amante, e compartilhou o seu. Eu via o meu pai bater na bigorna como se batesse nos seus próprios demónios. E eu, escondido, sonhava com rapazes que nunca chegavam. A vulnerabilidade os uniu mais, transformando o amor em algo resiliente, forjado no fogo de confissões. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. Vasco, encharcado, olhos selvagens. O padre quer-te fora. Diz que o festival trouxe maldições, barcos afundados, peixes envenenados. Era mentira, mas o pânico era real. A vila supersticiosa via presságios em cada onda alta. Tomás enfrentou a tempestade literal e figurada, correndo à igreja sob o dilúvio. Anselmo, de sotaina gotejante, esperava no altar. Tu trouxeste o pecado, rapaz. As almas sofrem. Tomás, pingando água no mármore frio, rebateu. Padre, o pecado é o silêncio que mata. Eu salvo vidas, no mar, na música, no amor. O confronto ecoou pelas naves vazias, e algo se quebrou no clérigo, lágrimas misturadas à chuva. Eu perdi um irmão assim, há décadas. Calou-me o ódio, mas não o cura. Era uma confissão, um passo trôpego para a ponte. De volta à pensão, Tomás encontrou Rafael organizando uma reunião de emergência com a comunidade. Não deixamos que o medo nos afunde, declarou ele, e Tomás, exausto mas inflamado, tocou uma canção improvisada sobre tempestades que limpam o ar. A multidão, reunida apesar da chuva, aplaudiu, um sinal de que as raízes plantadas começavam a brotar. Mas o verdadeiro teste veio com a chegada de um produtor lisboeta, atraído pelo buzz online. Ele propôs a Tomás um contrato, gravação em estúdio, digressão nacional. Tens fogo, miúdo. Mas precisas de polir, e de te assumires publicamente. Tomás hesitou. Assumir-se significava expor Rafael, a vila, o pai. Numa caminhada solitária pelo areal, ele compôs Sombra e Luz, uma balada sobre o equilíbrio entre segredos e verdades. Rafael a ouviu primeiro, emocionado. Canta em Lisboa. Eu fico aqui, construindo o nosso ninho. A separação iminente doía como uma despedida, mas Tomás via o amor como oceano, vasto, capaz de abarcar distâncias. Antes de partir, ele organizou um adeus na praça, uma jam session onde cada um partilhava um talento escondido. O violinista voltou, uma costureira cantou modas antigas, até João recitou um poema da esposa. Vasco observava de braços cruzados, mas seus olhos suavizavam. Lisboa recebeu Tomás como um furacão gentil. O Teatro Nacional, com suas colunas imponentes, encheu-se de um público eclético, intelectuais de Alfama, jovens que eram de bairro alto, curiosos de província. Ele subiu ao palco, coração martelando, guitarra como extensão do corpo. Esta canção é para Val do Mar, e para o homem que me ensinou a nadar nas profundezas. Sombra e Luz, fluiu, voz rouca de emoção, e o teatro explodiu em ovação. O produtor apertou sua mão, contrato assinado. Mas conta a tua história, toda ela. Tomás, no camarim, ligou para Rafael via vídeo, eu disse no encore. Sobre nós. Sobre a vila. O amante sorriu, lágrimas nos olhos, orgulho, amor. Volta logo. Mas o regresso trouxe uma surpresa amarga. Ao chegar à estação de comboio em Val do Mar, encontrou a praça em alvoroço. Anselmo sofrera um ataque cardíaco, murmurando no hospital sobre redenção. E Vasco? Desaparecera, deixando um bilhete, preciso de tempo. Não odeio mais. Tomás correu ao hospital, onde o padre, pálido mas lúcido, pediu perdão pessoalmente, a tua música. Acordou-me. Reza por mim. Era um milagre pequeno, mas profundo, o preconceito cedia ante a persistência do afeto. De volta, Rafael esperava com um jantar improvisado, sardinha assada, vinho alentejano, conversas sobre o futuro. O Centro Cultural abre em 2 meses. E o nosso casamento? Num ano, aqui na praia. Tomás riu, aliviado, sim. Mas primeiro, gravamos o álbum juntos, tu na produção, eu na voz. A noite terminou em abraços, o amor deles agora um farol público, inspirando casais jovens da vila a saírem das sombras. Mas Tomás sabia, a jornada não acabava, cada onda trazia novos desafios, e ele estava pronto para surfar. A rotina pós-Lisboa instalou-se em Val do Mar como uma brisa constante, revigorante mas imprevisível. Tomás dividia dias entre ensaios no Centro Cultural em construção, agora um esqueleto de vigas e andaimes que prometia renascimento,
e visitas ao estúdio em Faro, onde o álbum tomava forma. Raízes no Areal seria o título, uma tapeçaria de fados reinventados com toques de indie folk, letras que teciam amor que era, herança alentejana e resiliência costeira. Rafael, assumindo o papel de produtor informal, viajava com ele, os fins de semana virando escapadas românticas em hotéis boutique com vistas para o Atlântico. Somos nómadas do coração, brincava Rafael, traçando mapas imaginários no lençol amarrotado. Mas por baixo da idílica, uma corrente de dúvida agitava Tomás, o sucesso o afastava da vila, e com ele, o medo de que o amor se diluísse em distâncias. João, recuperado, retomara a oficina com vigor renovado, forjando não só ferraduras mas esculturas abstratas inspiradas nas melodias do filho, martelos batendo ritmos que ecoavam canções. Tu me deste arte, rapaz, confessou ele numa tarde de outono, enquanto polia uma peça de ferro retorcido como ondas. Tomás, suado e contente, abraçou o pai pela primeira vez em anos adultos, um gesto seco mas cheio, como o Alentejo após seca. A vila florescia paralelamente, o festival anual atraíra patrocinadores, enchendo as ruas de feiras de artesanato, onde viúvas vendiam bordados com motivos arco-íris sutis. Dona Rosa expandira a pensão, batizando um quarto de suíte vozes, decorado com fotos do concerto. Manuel, agora embaixador informal, contava histórias a turistas, sua cadeira de rodas motorizada zumbindo pela praça como um profeta moderno. No entanto, as fissuras reapareciam em momentos inesperados. Durante uma gravação em Faro, Tomás recebeu um telefonema de um número desconhecido, sai da vila, invertido. Ou o teu pai paga. A voz era rouca, anónima, mas o veneno familiar, ecos de Vasco, talvez, ou remanescentes do círculo de Anselmo. Ele não contou a Rafael imediatamente, temendo alarmá-lo, mas o incidente plantou sementes de paranoia. Nas noites seguintes, ele acordava suando, sonhando com o cais escorregadio, o corpo de Manuel afundando enquanto mãos invisíveis o puxavam para baixo. Rafael notou, claro, o que te come, amor. Somos mais fortes que isso. Tomás confessou, e juntos traçaram um plano, segurança discreta no festival, apoio da associação LGBTQ+ local. Mas o medo expunha uma verdade crua, o preconceito não morria com aplausos, mutava, escondendo-se em sombras. O retorno de Vasco trouxe o primeiro grande abalo. Após meses de ausência, rumores diziam que ele navegara para a Espanha, pescando em águas estrangeiras, o primo reapareceu na taberna numa noite de quinta, barba crescida e olhos fundos como poços. A multidão silenciou quando ele se aproximou de Tomás, que afinava a guitarra para a sessão semanal. Prima. Eu voltei. E eu? Eu ouvi o teu álbum no barco de um tipo em Sevilha. Mudou-me. As palavras saíram engasgadas, e ele estendeu uma concha polida, gravada com perdão em letra trêmula. Tomás hesitou, memórias do soco e das ameaças fervilhando, mas viu além, o homem quebrado, lutando contra demónios herdados. Senta-te, Vasco. Canta connosco esta noite. O primo, relutante, pegou um pandeiro, batendo o ritmo desajeitado numa canção de redenção. Foi catártico, risos nervosos, palmas encorajadoras. Rafael, observando, sussurrou, vês. Até as rochas se erodem. Mas Tomás sentia uma pontada, perdoar não apagava cicatrizes, e se Vasco recaísse? Enquanto isso, o relacionamento de Tomás e Rafael enfrentava seu próprio vendaval. Com o álbum quase pronto, Rafael recebeu uma oferta tentadora, um cargo em Lisboa, liderando projetos de património que era, com salário que permitiria viagens e estabilidade. É o sonho, Tomás. Mas sem ti, é vazio. Eles discutiram na praia ao luar, ondas lambendo os pés como argumentos suaves. Vai, disse Tomás, voz embargada. Eu sigo em digressão. Somos livres agora. Mas a liberdade doía, naquela noite, o sexo foi urgente, quase desesperado, corpos entrelaçados como âncoras em tormenta. No dia seguinte, Rafael partiu para uma reunião exploratória, deixando Tomás com um vazio que a música preenchia só parcialmente. Ele compôs Distância Salgada, uma balada sobre amores que testam marés, e a gravou numa take solitária, voz e quando no estúdio como um grito abafado. A vila, alheia às turbulências pessoais, preparava o segundo festival com fervor. Voluntários pintavam murais, ondas estilizadas em azul e roxo, símbolos de inclusão. O violinista, agora abertamente bi, liderava workshops de composição para jovens, e uma rapariga trans de Beja juntara-se como dançarina, ensaiando coreografias que fundiam fado com voguing moderno. Tomás, como curador, sentia orgulho maternal, mas também pressão. O evento precisava superar o primeiro para justificar a existência. Anselmo, recuperado, surpreendeu ao oferecer a igreja para um concerto pré-festival, música sacra. Ou profana. Deus ouve ambas. Era uma oliveira estendendo ramos, Tomás aceitou,
programando um quarteto de cordas com toques de fado. Mas a semana antes do evento trouxe caos. Uma inundação repentina do rio vizinho danificou o palco, e queixas anónimas, não queremos aberrações aqui, circulada em panfletos. Tomás, exausto, confrontou o remetente suspeito, um pescador idoso, aliado antigo de Vasco. Medo, só isso, admitiu o homem. Mas o teu pai me disse, honra o que salva. Outro tijolo na muralha da aceitação. Rafael voltou de Lisboa com notícias mistas, aceitara o cargo, mas a meia distância, fins de semana em Valdemar, semanas na capital. É um compromisso, como nós. Tomás, aliviado mas magoado, selou acordo com um jantar romântico no cais, lagosta fresca, vinho espumante contrabandeado, estrelas como confetes. Para o nosso primeiro ano, brindou Rafael, e eles dançaram devagar, ao som de uma playlist de fados que era remichados. Mas o idílio foi cortado por um telefonema, o produtor alertava de vazamentos, demos do álbum circulavam online, pirateadas, com comentários homofóbicos inundando as redes. Usa isso, Tomás. Transforma o ódio em hino. Inspirado, ele reescreveu o encore do festival, uma versão acústica de Ondas Esquecidas, dedicada às vítimas de preconceito. O festival abriu sob um céu debruado de nuvens, mas o sol rompeu como um sinal. A praça pulsava, barracas de comida alentejana, artistas de rua, um arco de flores arco-íris na entrada. Tomás, no palco principal, abriu com a distância salgada, voz potente convidando Rafael, que chegara de surpresa, a juntar-se para o dueto. A multidão urrava, casais que eram beijando-se abertamente pela primeira vez. Vasco, na lateral, batia palmas, uma cerveja na mão como trégua. Mas o clímax veio no concerto da igreja, sob vitrais que pintavam o chão de cores sagradas. Tomás cantou com o quarteto, Anselmo na primeira fila, olhos fechados em êxtase. Uma ovação uniu gerações, o velho clérigo ergueu-se, aplaudindo, aleluia à diversidade. Lágrimas coletivas selaram a noite. Após o evento, com o álbum lançado e subindo nas paradas, Tomás e Rafael enfrentaram uma decisão pivotal: comprar uma casa na vila, um chalé restaurado com vista mar, simbolizando raízes compartilhadas. Aqui começa o nosso capítulo, disse Rafael, chaves na mão. Mas uma carta de Vasco chegou: vou para a Espanha de vez, mas levo lições tuas. Cuida da família. Era adeus e bênção. Tomás, no chalé novo, compôs uma carta-resposta em forma de canção, gravando-a como bónus track. A vila, agora farol de inclusão, atraía documentaristas, e Valdemar virava sinónimo de renascimento. Mas Tomás sabia, o amor, como a música, exigia prática diária, e ele estava comprometido para sempre. O inverno alentejano caiu sobre Valdemar como um manto cinzento, mas o calor interno da vila persistia, alimentado pelas brasas do sucesso. Tomás e Rafael instalavam-se no chalé, mobília simples misturando antiguidades da família de Tomás com toques modernos de Rafael, uma guitarra na parede, blueprints arquitetônicos e moldurados, uma bandeira arco-íris tecida à mão por Dona Rosa. As manhãs começavam com café forte na varanda, olhando o mar agitado, planeando o dia, Tomás em sessões de composição, Rafael supervisionando expansões no centro cultural. Somos os arquitetos do nosso próprio fado, brincava Rafael, e Tomás ria, roubando um beijo antes de pegar na caneta. O álbum, Raízes no Areal, vendera milhares, crítica elogiando sua autenticidade que era alentejana, e convites para digressões choviam, Porto, Coimbra, até um festival em Barcelona. Mas Tomás ancorava-se, primeiro, a vila. Depois, o mundo. João visitava frequentemente, trazendo pães da padaria e histórias da oficina, agora um hub para artistas locais que forjavam joias inspiradas nas canções do filho. Tu me fizeste ver arte no ferro, dizia ele, e Tomás via nas rugas do pai um mapa de perdão mútuo. Manuel, debilitado pelo inverno, ditava memórias para um livro que Tomás transcrevia, capítulos sobre amores perdidos no mar, incluindo um sussurrado sobre o marinheiro de juventude, um segredo GLBT velado em metáforas salgadas. Escreve-o como é, rapaz. O tempo cura o que a igreja não. Anselmo, reformado mas ativo, liderava um grupo de estudo sobre fé e diversidade, citando Tomás em sermões: o talento de Deus vem em todos os vasos. A transformação era palpável, jovens da vila, outrora tímidos, formavam um clube que era, reunindo-se no centro para debates e danças. Mas o paraíso tinha serpentes. Uma reportagem sensacionalista no jornal de Évora, Vila Gay, escândalo ou salvação. Reacendeu brasas. Turistas que fluíam, mas com eles, protestos de grupos conservadores de Faro, panfletos condenando a agenda homossexual que corrompe tradições. Tomás leu o artigo numa manhã nevada, o estômago revirando. Rafael, ao lado, apertou sua mão: ignora. Ou usa, outra canção. Mas o dano veio pessoal, e-mails anónimos para o produtor, ameaçando boicotes,
chamadas para João, questionando sua criação. O pai, estoico, descartou, Bocage escreveu pior e sobreviveu. Ainda assim, Tomás sentia o peso, questionando se sua visibilidade salvava ou condenava. Numa sessão terapêutica online, recomendada pelo Clube Queer, ele desabafou: "Eu amo ser eu, mas odeio o custo para quem amo." A terapeuta, uma lésbica de Setúbal, rebateu: "O custo é o caminho para a liberdade coletiva." O conflito escalou com a chegada de uma equipa de TV nacional, filmando um documentário sobre renascimentos rurais. Eles queriam Tomás como estrela, mas o roteiro romantizava demais, o herói gay que domou a vila homofóbica. Rafael, consultado, alertou: "Não é Hollywood, é vida real." Tomás recusou mudanças, insistindo em depoimentos autênticos, incluindo Vasco, contactado via carta. O primo respondeu de Málaga: "Filma sem mim. Ainda luto, mas apoio de longe." As filmagens trouxeram caos, luzes invadindo privacidade, microfones captando discussões conjugais triviais entre Tomás e Rafael. Numa noite, após uma take frustrante onde Tomás gaguejou sobre sua jornada, eles brigaram no chalé. "Tu ages como se eu fosse acessório", explodiu Rafael. "E tu como se a vila fosse prisão", rebateu Tomás. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelas ondas. Horas depois, reconciliação veio em lágrimas e toques suaves: "Desculpa. O medo nos divide." Eles compuseram juntos então, uma balada chamada Fendas no Muro, sobre amor que repara rachaduras. O documentário estreou em primavera, transmitido ao vivo de Lisboa, com Tomás e Rafael assistindo na taberna lotada. A vila uniu-se, João no bar, Manuel na TV comunitária, Anselmo orando em silêncio. As imagens fluíram, o salvamento no cais, o primeiro festival, depoimentos de mudança. Quando a câmara focou o beijo deles no palco, aplausos explodiram, mas um twist veio, footage de protestos, intercalado com cenas de aceitação, criando tensão dramática. A audiência nacional dividiu-se, trending topics com Val do Amor e escândalo alentejano. Tomás, no rescaldo, recebeu mensagens: apoio de celebrities Queer, ódio de trolls anónimos. Porém, tocou fundo, de um rapaz de uma vila vizinha: "Obrigado por dares voz ao meu silêncio." Isso bastou para reacender o fogo. Enquanto o buzz crescia, Rafael enfrentou seu próprio dilema: o cargo em Lisboa demandava mais tempo, e um projeto urgente, restaurar um convento que era histórico, o puxava para a capital. "É temporário", assegurou ele, mas Tomás via as malas semi-feitas. "Temporário vira permanente", murmurou, e quando medos ancestrais de perda. Para contrabalançar, Tomás planeou uma surpresa: um retiro romântico em Sagres, terra dos descobridores, onde eles acampariam sob estrelas, contando constelações como promessas. Lá, ao som de fogueira crepitante, Rafael propôs formalmente: "Casa comigo no festival deste ano. Façamos história." Tomás, emocionado, aceitou com um anel de concha forjado por João. Mas o regresso trouxe notícia: o centro cultural sofrera vandalismo, murais pichados com cruzes e insultos. A polícia investigava, suspeitando forasteiros, mas o golpe doía. Tomás organizou uma limpeza coletiva, transformando-a em evento, arte sobre ódio. A vila pintou de novo, mais vibrante, simbolizando resiliência. O verão aproximava-se com o festival anual, agora um evento regional com cabeças de cartaz, uma diva fadista lésbica de Coimbra, um DJ trans de Porto. Tomás, co-produtor, sentia o peso da expectativa, mas Rafael, dividindo tempo, ajudava nos designs. Uma reviravolta veio quando Vasco anunciou regresso, para ajudar no festival. E, para ser o teu padrinho. A carta, manuscrita, cheirava a mar espanhol. Tomás, perdoando camadas profundas, respondeu sim. Mas tensão conjugal fervia, Rafael atrasava-se de Lisboa, chamadas virando discussões. "Tu escolhes o trabalho sobre nós", acusou Tomás numa videochamada. "E tua vila sobre o futuro", rebateu Rafael. O impasse culminou numa noite solitária onde Tomás tocou Fendas no Muro para o vazio, gravando um demo que enviou ao amante. Horas depois, Rafael batia à porta: "Eu renunciei ao projeto. Estamos juntos, ou nada." O abraço foi salvador, amor reafirmado em promessas sussurradas. O festival daquele ano foi épico: sol escaldante, multidão diversa, palco vibrando com fusões culturais. Tomás abriu com Fendas no Muro, Rafael na percussão, Vasco nos backing vocals, um trio improvável que simbolizava cura familiar. A diva lésbica dedicou uma canção a eles, e o DJ trans misturou fado com beats eletrónicos, danças que era iluminando a noite. Anselmo abençoou a união deles no altar improvisado, e o beijo nupcial, sob fogos que pintavam o céu, selou votos: "No mar da vida, eu escolho-te em cada onda." A vila, testemunha, aplaudiu como um só coração.
Mas no after-party, um envelope anónimo para Tomás, fotos deles, tiradas em segredo, com ameaça, acaba, aos pomos. O remetente. Revelado como um ex de Rafael, ciumento de Faro. O confronto, mediado pela polícia, fechou um capítulo doloroso, mas expôs fragilidades passadas. Com o casamento consumado, Valdemar tornava-se lar eterno. Tomás lançava um segundo álbum, inspirado na jornada conjugal, e Rafael projetava uma escola de artes inclusiva. João, agora avô honorário do Clube Kier, forjava anéis para casais jovens. O preconceito persistia em sussurros, mas as vozes de amor gritavam mais alto. Tomás, olhando o horizonte ao lado de Rafael, sussurrava: descobri o talento, e ele descobriu-me a ti. O primeiro ano de casados amanheceu em Valdemar com uma calmaria enganadora, como o olho de um furacão. Tomás e Rafael, agora senhores do chalé, acordavam entrelaçados, o sol filtrando pelas cortinas de linho tecidas localmente. Rotinas solidificavam-se, café partilhado, beijos preguiçosos, depois o dia, Tomás no estúdio caseiro compondo para o segundo álbum, Rafael no Centro Cultural gerindo workshops que atraíam alunos de todo o Sul. Arte para todos, era o lema dele, e via-se realizado em rostos diversos, um rapaz não binário esculpindo oliveiras, uma lésbica idosa aprendendo guitarra. Tomás, inspirado, tecia letras sobre uniões forjadas no fogo, canções como Anel de Sal, celebrando seu casamento. A vila, agora um hotspot turístico que era friendly, fervilhava com visitas guiadas, caminho do amor, traçando passos do salvamento ao altar. João, vital como nunca, expandira a oficina para incluir aulas de forja para crianças, ensinando não só metal mas metáforas de força. Como o teu Tomás, dizia ele aos miúdos, olhos brilhando com o orgulho que outrora escondera. Manuel falecera pacificamente no inverno, deixando um testamento tocante, sua velha guitarra para Tomás, com nota, canta às ondas que eu não pude. O funeral fora uma celebração, fado e quando no cemitério à beira-mar, e Tomás compusera uma elegia que se tornou invocal. Anselmo, seu sucessor um padre progressista de Lisboa, transformara a igreja em espaço multifé, com eventos interseccionais. Vasco, estabelecido em Málaga como guia de pesca inclusiva, visitava mensalmente, trazendo vinhos espanhóis e histórias de redenção. Ajudei um casal gay a pescar o seu primeiro atum. Como tu me ensinaste, prima. As cicatrizes familiares saravam, sendo uma tapeçaria de perdão. Mas o idílio rachou com uma oportunidade inescapável para Tomás, uma digressão europeia, 6 meses por palcos de Paris, Berlim, Barcelona, promovendo o álbum. O manager, entusiasmado, via-o como o novo fado que era global. Rafael, apoiador, mascava o ciúme: vai, amor. Eu guardo forte. Mas a partida, em maio florido, deixou um vazio. Tomás, no comboio para Lisboa, sentia o coração dividido, amor pela aventura, saudade pelo lar. As primeiras noites foram mágicas, multidões em clubes parisienses cantando suas letras em francês improvisado, entrevistas onde ele falava abertamente de Rafael e Valdemar: é uma vila que me salvou tanto quanto eu a ela, dizia, e as câmaras captavam a emoção genuína. Mas e-mails diários com Rafael viravam rotina: sinto o teu cheiro no travesseiro, respondia ele de hotel em hotel. Em Berlim, o twist veio, um produtor alemão ofereceu colaboração para um álbum conceitual, misturando fado com eletro, exigindo estúdio prolongado. Tomás hesitou, ligando para Rafael à meia-noite: é grande, mas... E nós? O amante, voz cansada de gerir sozinho, confessou: o centro está a crescer, mas eu sinto falta do nós. Volta, ou perdemos o ritmo. A dúvida cresceu como erva daninha. Tomás cancelou a extensão, mas o ressentimento fermentou. De volta em julho, o reencontro no aeroporto de Faro foi morno, abraços mecânicos, conversas superficiais. A vila mudou sem ti, disse Rafael, e Tomás rebateu: e eu mudei contigo ausente. A briga explodiu no carro: tu vives para a fama, eu para as raízes. E tu me prendes como rede velha. Portas batidas, silêncios gélidos. João mediou, convidando-os para jantar: amor é forja, bate até moldar. Eles ouviram, mas a fenda persistia. A vila, alheia, preparava o festival de verão, agora com tenda dedicada a artes visuais que era. Tomás, seu ocurador remoto, sugerira instalações interativas, espelhos refletindo o eu escondido. Mas o evento trouxe conflito externo. Um grupo ativista radical de Lisboa protestou, acusando o festival de comercializar o que era para turistas brancos. Panfletos choveram: autenticidade ou apropriação. Tomás, de regresso, defendeu em painel público: isto é nossa história, não espetáculo. Venham construir, não destruir. O debate inflamou redes, mas atraiu aliados. A ativista trans de Porto juntou-se, transformando crítica em colaboração. Rafael, orgulhoso, viu nisso cura: tu ages, eu planeio.
Somos equipa. Mas em casa, tensões conjugais borbulhavam. Uma noite, após vinho demais, Tomás acusou: sentes ciúme da minha luz? Rafael, ferido, revelou: sinto medo de te perder para o mundo. A confissão abriu comportas, conversas profundas sobre inseguranças, terapia de casal via Zoom com a terapeuta de Setúbal. Amor que era ativismo diário, lembrou ela, e eles comprometeram-se a datas semanais, caminhadas na praia para realinhar. O clímax pessoal veio com uma gravidez surpresa, não deles, mas da sobrinha de Rafael, uma lésbica de Faro que pedira para eles serem padrinhos. Quero que a minha filha cresça vendo amor como o vosso, escreveu ela. A notícia, num piquenique familiar, derreteu gelo, risos, planos para um quarto de hóspedes no chalé. Tomás compôs Berço de Ondas, uma ninar que sobre legados de aceitação, dedicando-a à sobrinha nata. Mas o drama maior irrompeu no festival. Durante o set principal, um temporal repentino inundou o palco, microfones chiando, multidão correndo. Tomás, no meio de Anel de Sal, continuou acústico, voz cortando a chuva como raio. Rafael juntou-se, guitarra emprestada, e o dueto improvisado virou lenda, amor desafiando elementos. A enchente danificou tendas, mas uniu voluntários na reconstrução, simbolizando resiliência. Pós-festival, com o álbum europeu gravado remotamente, Tomás e Rafael renovaram votos num cerimonial íntimo na praia, João oficiando com palavras forjadas, Vasco de Espanha como testemunha, Anselmo abençoando. No mar que nos testou, ancoramo-nos, juraram eles, anéis trocados sob o luar. A Vila, agora modelo nacional de inclusão, inspirava reportagens positivas, e o grupo ativista radical tornara-se parceiro, CO organizando painéis. Tomás, segurando a mão de Rafael, sentia o ciclo completar, do talento escondido ao amor exposto, mudando não só a vila, mas almas. Mas um sussurro final, uma carta de um jovem de outra vila esquecida: a tua história dá-me coragem. O legado continuava, onda após onda. 2 anos após o casamento, Val do Mar erguia-se como um farol inabalável na costa alentejana, sua fama enquanto para além das fronteiras portuguesas. O Centro Cultural, agora um complexo vibrante com anfiteatro, galeria e estúdio de gravação, pulsava com vida, concertos semanais, residências artísticas para criadores que de toda a Europa, até um podcast, Vozes Esquecidas, moderado por Tomás, entrevistando histórias de superação. Rafael, promovido a diretor, via seu sonho materializado em betão e criatividade, enquanto Tomás equilibrava digressões curtas com produções locais, o terceiro álbum em gestação, um duplo, um lado fado tradicional, outro experimental com colaborações globais. Equilíbrio é a nossa melodia, diziam eles, e a vila acreditava, com murais atualizados celebrando o casal que salvou o mar. João, avô de coração para a afilhada de Rafael, uma menina de olhos curiosos chamada Marina, que chamava Tomás, tio cantor, passara a oficina para um aprendiz, dedicando-se a viagens com o filho, um tour pelo Douro, provando vinhos e partilhando silêncios curados. Tu me deste neto e neto num só, brincava ele, e Tomás ria, vendo no pai o reflexo de uma masculinidade redefinida. Vasco, casado agora com um pescador espanhol, visitava com frequência, a família expandida em jantares barulhentos na taberna, onde fados se misturavam a flamencos. Anselmo, jubilado, escrevera um livro de memórias, da sombra à luz, lições de uma vila, dedicando-o a Tomás: tu foste o meu cais. A sobrinha de Rafael, mãe dedicada, creditava o casal por sua coragem em criar uma família arco-íris. Mas o paraíso testava seus guardiões. Uma crise económica nacional, recessão mordendo o turismo, ameaçava o centro cultural, com fundos cortados e patrocinadores hesitantes. Rafael, estressado, passava noites em reuniões virtuais com Bruxelas, enquanto Tomás lidava com críticas online, fado que era. Diluição cultural. Um troll anónimo, eco de velhos fantasmas, vazou demos inéditas, acusando plágio. Tomás, ferido, confrontou publicamente, um live no Instagram, tocando as faixas ao vivo, explicando inspirações. Arte é ponte, não barreira. A resposta foi mista, apoio massivo, mas um boicote local de puristas, fechando portas na taberna. Rafael, exausto, desabafou numa sessão de casal: sinto-nos a remar contra a corrente. Tomás, tocando sua mão, rebateu: então mudamos o curso. Eles pivotaram, crowdfundings criativos, onde fãs doavam por NFTs de morais, e parcerias com marcas éticas que era. O conflito conjugal atingiu o pico com a gravidez de Marina, não, espera, a decisão de adotar. Após anos discutindo, eles candidataram-se a uma criança, um rapaz de 10 anos de um orfanato em Évora, com olhos verdes como os de Tomás e um talento para desenhar barcos. O processo, burocrático e invasivo, expôs inseguranças: seremos pais suficientes num mundo ainda hostil? Questionava Rafael, memórias de Faro ressurgindo. Tomás, otimista, compunha ninar as produtoras:
mas uma avaliação social, história de trauma que pode afetar. Magoou. A briga veio feroz. Não vou falhar outro menino como o meu irmão, gritou Rafael. Tomás, lágrimas quentes, e eu não serei o pai ausente que temi. Horas de silêncio, depois reconciliação na praia, pés na água fria, adotamos juntos, ou não adotamos? A terapeuta ajudou, e o sim final veio com a aprovação. O rapaz, batizado Afonso, chegaria em meses. A vila mobilizou-se, o Clube Quer preparou um quarto temático, com desenhos de barcos e guitarras, João forjou um berço de ferro decorado. Mas o clímax dramático veio com uma ameaça real, um incêndio suspeito no centro cultural, vigas carbonizadas na galeria. Bombeiros confirmaram arson, restos de um panfleto conservador no local. A polícia prendeu um remanescente do grupo de Faro, mas o trauma ecoou. Tomás, insone, compôs Chamas do Preconceito, uma fúria balada que viralizou, chamando a atenção ministerial, fundos emergenciais, segurança reforçada. Rafael, liderando a reconstrução, viu nisso catarse, do fogo, renascemos mais fortes. O Festival de Outono, adiado mas não cancelado, virou Fênix do Mar, performances de resiliência, com Afonso, recém-chegado, desenhando o cartaz, olhos arregalados de espanto que era. A adoção de Afonso trouxe luz. O rapaz, tímido inicialmente, abriu-se com a música de Tomás, rabiscando letras em guardanapos. Rafael ensinava-lhe arquitetura com blocos de madeira, construindo Casa dos Sonhos. A família crescia, Marina, agora 5, brincava com o irmãozinho, e visitas de Vasco traziam primos espanhóis. Mas um passo final veio com o terceiro álbum, Herdeiros das Ondas, lançado num concerto lotado num anfiteatro restaurado. Tomás dedicou a Afonso, para o talento que descobrimos em ti. Lágrimas fluíram quando o rapaz subiu ao palco, desenhando ao vivo enquanto pai e padrasto cantavam. A ovação foi universal, vila, nação, mundo. Anos depois, Val do Mar era lenda, guias turísticos contavam a saga do jovem gay, escolas ensinavam sua história como lição de empatia. Tomás e Rafael, grisalhos mas abraçados, olhavam Afonso, agora adolescente, compondo seus primeiros fados, e Marina dançando. João, idoso mas vigoroso, contava histórias ao redor da fogueira. O preconceito. Um eco distante, combatido diariamente. Tomás, guitarra na mão, sussurrava a Rafael, descobri o talento, mas tu descobriste o meu destino. E sob as estrelas eternas, a vila cantava, uma sinfonia de amor vencido, onde cada nota era vitória.